última palavra. Depois de tudo quanto foi dito sobre os desafios do país e do mundo, resta sempre uma palavra. A última palavra na MFM. A última palavra. Estimados ouvintes, as nossas melhores saudações. O nosso convidado de hoje é o presidente fundador do Partido Liberal, eleito em Congresso no passado sábado, Luís de Castro. Bem-vindo à última palavra da MFM e muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Alves Fernandes, bom dia aos ouvintes da Rádio MFM. Há sempre um sentimento de agradabilidade em estar nessa douta emissora de rádio e nesta tribuna, sobretudo, presidida pelo Alves Fernandes. Muito bem, o prazer é todo nosso. Luís de Castro foi candidato único. Porquê? Será que nenhum dos seus companheiros ousou enfrentá-lo na corrida à liderança do partido? Ou será que estamos em presença de um novo partido com velhos hábitos que não admitem múltiplas candidaturas? Bem, antes de responder à sua questão, permita-me, a título propedêutico, fazer aqui um reparo pontual que tem que ver precisamente com uma escrita que está no flyer, onde diz amigo da extrema-direita. Portanto, foram os outros que rotularam o Chega como a extrema-direita. O Chega em si, ele não se vê como um partido de extrema-direita, vê-se como um partido de direita. E essa construção de extrema-direita para depois fazer ligações com nazismo, com racismo e todos os outros ismos que podem advir dessa conotação negativa feita pelos socialistas, o Chega deplora esse tipo de conotação. Só para fazer aqui esse reparo pontual. E já agora, Luís de Castro, aproveitando este parênteses e para que os nossos ouvintes percebam, no cartaz promocional do programa nós apresentamos Luís de Castro como amigo de André Ventura, o líder do partido Chega de Portugal. E fizemos essa referência como sendo um partido de extrema-direita, baseando-nos naquilo que é dito em Portugal, sobretudo por grande parte da imprensa portuguesa e da própria classe política portuguesa, tanto os partidos da direita como da esquerda rotulam o Chega como sendo da extrema-direita. Está feita a ressalva, vamos mais adiante neste programa falar da sua relação pessoal e eventualmente institucional com André Ventura, o presidente do partido português Chega. E, indo à nossa primeiríssima pergunta, por que foi candidato único? Bem, nós começo por dizer que nós tínhamos aprazado o nosso congresso para novembro próximo. Infelizmente tivemos de realizá-lo assim à tangente nos dias 17 e 18 de maio, porque o Tribunal Constitucional fez sair um instrutivo, que é o instrutivo 2/25 de 14 de março, onde orienta os partidos recém-legalizados a realizarem os seus congressos num prazo não superior a 90 dias. Portanto, nós tínhamos também aprazado para os dias 17 e 18 um evento na província do Ambo para apresentar 7.000 militantes e como nós já tínhamos toda essa logística feita e também no âmbito daquilo que é a desluandização do país, preferimos organizar o nosso congresso na província do Ambo. E doravante será assim, nós vamos realizá-los nas distintas províncias e é assim que nós vamos chamar os nossos congressos. O Congresso do Ambo, o Congresso do Bié, o Congresso do Namibe, o Congresso de Benguela. É uma espécie daquilo que o ANC fazem na África do Sul. Agora, nós abrimos as candidaturas, mas infelizmente os companheiros, não sei por que motivos, não apresentaram as suas candidaturas e tivemos de partir para a candidatura única de Luís de Castro, que foi sufragada no Ambo, na província do Ambo, e tivemos os resultados que tivemos. E os resultados indicam que teve 89% dos votos. Quer dizer que, embora tenha sido candidato único, há pelo menos 11% dos seus companheiros que não apostam em si. Será isso?
Não, eu penso que faltou alguma informação, porque os restantes foram votos nulos. Entretanto, mesmo que tivessem alguns companheiros que não apostassem em mim, eu não faço linhas vermelhas à democracia, e o Partido Liberal é sobretudo um defensor ferronho da democracia. E se tivessem esse tipo de companheiros que não acreditassem na liderança de Luís de Castro, é normal. Nós não podemos agradar a gregos e troianos. Portanto, vejo com muito fair play essa questão. Ainda sobre o Congresso do passado fim de semana, foram também eleitos os 2 vice-presidentes. O primeiro vice-presidente é Daniel Pereira, um jovem jurista que, por sinal, já foi convidado aqui dos nossos programas, aqui na MFM, e também a Reinalda Chimbali. Curiosamente, são 2 jovens quadros nacionais que eram até então membros da UNITA. E é um post que já está viral nas redes sociais, que diz que Luís de Castro caçumbulou 2 crânios brilhantes ao maior partido da oposição. Como é que foi isso? Bem, nós temos agregado várias valências, várias inteligências, sobretudo jovens, não só ligados ao maior partido da oposição, ao próprio partido que sustenta o governo. Nós também temos recebido quadros desses partidos. Recentemente também um jovem professor universitário e que foi um dos maiores aliados de Abel Chivucovuco na Casa CE, foi secretário nacional para as relações internacionais do Evaristo da Luz, também abraçou o nosso projeto, porque veem valências no projeto e identificam-se com o Partido Liberal. Entretanto, nós não temos estado a dar publicidade a esses factos, porque nós entendemos que a política faz-se abraçando a ética e a moral. Portanto, nós queremos nos desfazer da velha política, aquela política onde dá-se muito aso ao facto de militantes de outras forças saírem e abraçarem novas forças políticas. Vejo com muita normalidade o Dr. Daniel Pereira e a doutora Reinalda Chimbali abraçaram o Partido Liberal. Aliás, Daniel Pereira é um dos jovens que esteve também na gênese do próprio Partido Liberal. Sim, mas Luís Castro, a razão pela qual as redes sociais e nós também, a imprensa, damos alguma relevância a estes 2 nomes está no facto de Daniel Pereira ter sido até a adesão ao Partido Liberal, assessor do grupo parlamentar da UNITA. E a Reinalda Chimbali era secretária nacional da JURA, o braço juvenil da UNITA, para inovação e sustentabilidade. Portanto, são quadros com algum peso e, tradicionalmente, vemos movimentação de quadros, de militantes, de partidos pequenos para os grandes. E, neste caso, são quadros provenientes de partidos estruturados, a toda a poderosa UNITA, para um jovem, novel partido, que é o Partido Liberal. Naturalmente que os jovens não se identificam e há um grande desafeto pela velha política. Portanto, ver brotar uma nova força política com uma liderança muito jovem, porque do ponto de vista etário a nossa hierarquia está na casa dos 40 aos 33 anos. Portanto, entre 33 e 40 anos de idade. Esta é a idade média da liderança do partido. Da hierarquia do Partido Liberal. Os jovens se reveem nisso. Porque também acredito eu que é a altura da juventude reivindicar o poder. Portanto, e os jovens ligados a outras forças políticas entendem que devem fazer isso através de um projeto novo, que é o Partido Liberal, e que esse partido oferece aquelas oportunidades que não conseguem encontrar em outras forças políticas. E daquilo que nós temos vindo a entender, sobretudo da narrativa que nos é dada a perceber por esses jovens,
é que os partidos tradicionais ainda têm muito a questão da ligação pelo cordão umbilical, ou seja, aqueles jovens que aderiram esses partidos tradicionais a partir de 2008 ou que não tenham na hierarquia do partido familiares, quase que não ascendem nesses partidos e então encontram uma oportunidade de ascender no Partido Liberal e nós ainda vamos ver muito esse fenômeno. Estamos a falar essencialmente de dois jovens que ocupam a primeira e a segunda vice-presidência. Entretanto, temos outros. Nós recebemos um advogado intitulado de advogado dos revus, que também foi secretário nacional da Jura, o Dr. Sawana, que há de ocupar no Partido Liberal o quadro de secretário nacional para os quadros do partido. E então temos estado a receber muitos jovens, outros jovens ligados ao partido que sustenta o governo, e nós encaramos isso com muita naturalidade. Algo que não está a ser encarado com muita naturalidade é o facto de, num ápice, terem sido legalizados vários partidos políticos, os quais já realizaram seus congressos constitutivos. Tivemos no início do ano o congresso de constituição do Partido Cidadania, de Júlio Bessa. Terminou esta semana, há dias, ou melhor, ontem mesmo, o congresso constitutivo do Para Já Servir Angola, de Abel Chivuco-Vuco. No sábado foi o congresso do PL, e a grande questão que se coloca é: os novos partidos políticos representam novos contributos para o reforço da democracia ou são meros instrumentos preparados artificialmente para a dispersão do voto em 2027? Bem, eu tenho um posicionamento muito antagônico em relação a isso e esse debate me parece já um disco riscado e não gostaria muito de entrar para esse lado. Essa narrativa de que o surgimento de novos partidos fomentam a dispersão de votos é uma narrativa de quem está enciumado com o surgimento de novos partidos e quem está acostumado a manter-se na oposição durante 50 anos. E nós entendemos isso. Parece alguém que tem que é a segunda mulher de alguém, e quando essa pessoa arranja uma terceira mulher, ele vai discutir com a segunda mulher vai discutir com a terceira mulher. Parece, eu nem quero entrar nesse debate mas quando diz alguém que está na oposição há bastante tempo, está a dirigir-se especificamente a quem está na oposição há bastante tempo. Pois, não, e aqui nós precisamos chamar o boi pelo nome. Portanto, volta e meia, quando se vai às redes sociais e aparece essa narrativa de que o surgimento e nós vimos deputados ligados ao maior partido na oposição, que quando surgiu essa vontade, sobretudo de jovens, de criação de novos partidos políticos, foram dizendo que o cenário político em Angola está ocupado pelo MPLA e a UNITA e que esses dois partidos estão enraizados pelo país. Portanto, aqui uma clara tentativa de monopolizar o cenário político. Não, nós vivemos num país plural e ninguém deve ficar amuado com o surgimento de novos partidos políticos. A política é como bicicleta. Quem tem uma bicicleta e não pedala cai. Na política, quem não mobiliza não consegue conquistar votos. Então, esses partidos devem preocupar-se apenas com eles mesmos e devem fazer o seu trabalho de mobilização. Nós vimos em Portugal o surgimento do Chega e outros partidos e rompeu-se com o Chega, acabou agora por romper com o bipartidarismo de 50 anos. E é bom que os partidos tradicionais estejam atentos e que trabalhem de facto, porque nós, e fica aqui, é bom que se grave esse programa, nós vamos desarrumar nas próximas eleições esse sistema de bipartidarismo e vamos arrumar a democracia em Angola, porque eu costumo dizer que a minha geração, que é a geração híbrida, que está entre a geração da independência e a geração da paz,
tem a nobre missão de democratizar o país. E é esse papel que nós vamos fazer. Tanto democratizar o país, uma democração ipse facto, ipse verbo, e uma democratização e uma democratização de iure. Tanto esse é o papel. Não vale a pena estarem. Mas Luís de Castro, é inevitável que os grandes partidos da cena política angolana, o MPLA e a UNITA, assim como a sociedade do modo geral e a comunicação social em particular, prestem atenção a este fenómeno. Luís de Castro, um jovem ativista que desabrochou do Planalto Central, pouco tempo depois forma um partido político num contexto de Angola em que a constituição e a legalização de novos partidos têm encontrado grandes dificuldades. Portanto, os pontos de interrogação, na sua opinião, têm ou não têm razão de ser? O normal numa democracia plural é o surgimento de novos entes políticos. E, aliás, desde que se retomou a normalidade eleitoral em Angola, em 2008, que a participação na vida política em Angola ficou apenas refém, ou seja, só participa na vida política em Angola quem tem a bênção de um partido político, e nós temos legitimidade de participar na vida política, e com essa legitimidade, sem querer abraçar outras forças políticas ou os tradicionais, criamos a nossa força política. Que mal é que tem isso? Quer dizer que o Partido Liberal não é satélite de nenhum grande partido? E nem intencionamos ser caudatários de nenhum outro partido político. Aliás, como jovens, se nós quiséssemos talvez estaríamos a abraçar uma força política, ou o MPLA ou a própria UNITA. Eu que vos falo aqui fui convidado em 2022 pelo engenheiro Adalberto Costa Júnior para fazer parte da lista de deputados da UNITA, em um lugar claramente elegível, mas declinei o convite porque não me revejo com os partidos tradicionais. Queremos fazer o nosso caminho, tanto sem a bênção dos partidos tradicionais, e não queremos ser caudatários. Nós temos um legado a deixar, e o legado é muito mais importante. E o legado que nós iremos deixar para essa pátria é, de facto, a luta para a democratização efetiva desse país. Porque o bipartidarismo tem estado a prejudicar, em grosso modo, esse país. E a UNITA e o MPLA são, efetivamente, os maiores adversários da felicidade desse povo angolano. Não se concebe que, por exemplo, olhando para esses dois partidos, que muitos deles não têm um passado fora da política e não têm um futuro fora da política. Olhar, por exemplo, para aqueles mais velhos que estão na Assembleia Nacional desde 1992, portanto, não sabem fazer mais nada que não política. É esse tipo de pessoas que emperram o desenvolvimento do país, porque a política é sacerdócio, política não é emprego. Portanto, e essas pessoas que olham para a política como emprego é que emperram o desenvolvimento do país. Então, o Partido Liberal, que está a ser tido como apetecível por muitos jovens, o que é que tem a oferecer? Apresente-nos o seu partido. O que é que faz do Partido Liberal diferente dos demais? Não, o Partido Liberal nasce como uma proposta ética e filosófica. Tanto nós, o Partido Liberal, por exemplo, na política, defendemos um sistema pautado pela descentralização real, com mecanismos de participação cidadã e uma cultura de responsabilidade pública onde o poder esteja cada vez mais próximo das pessoas. Na economia, defendemos um país aberto, com liberdade para empreender, tributação justa, fim de monopólios privilegiados e um ambiente propício à inovação tecnológica e ecológica. Na justiça, defendemos um sistema simples, célere e acessível, que proteja a pessoa e a sua propriedade, reconheça a força do costume como parte viva da identidade e reafirma o princípio de que ninguém está acima da lei e da Constituição. Na educação, defendemos um modelo plural, com liberdade pedagógica, formação crítica e abertura ao mundo, onde o saber liberta. Na cultura e na sociedade, defendemos o reconhecimento da diversidade, da igualdade de oportunidades, da liberdade de expressão, da igual dignidade entre os homens e mulheres e do dever de cuidarmos do nosso meio ambiente como parte da herança comum,
parte da herança comum. Portanto, nós não queremos... Mas Luís de Castro, é boa verdade. Nós não queremos eu ouvi-lo, se estivesse com os olhos fechados, poderia estar a ouvir o presidente João Lourenço, ou o engenheiro Adalberto Costa Júnior, ou ainda o doutor Abel Chivuco Vuco. O que acaba de dizer consta do discurso oficial e dos discursos de todos os partidos. Ninguém diz que não vai defender a dignidade da pessoa humana, ninguém diz que não vai dar uma educação de qualidade, foi permitido muitas vezes o fim dos monopólios. Portanto, em termos de texto programático, é igual aos demais. Queremos saber onde é que está a diferença, de facto. Não. Primeiro é que nós entramos no cenário político angolano com um espectro político diametralmente oposto aos já existentes. Portanto, nós somos um partido de centro-direita, que defendemos a contenção do Estado. Nós defendemos um Estado mais contido. Portanto, defendemos as liberdades individuais. Um Estado menos gordo que o atual. Exatamente. Defendemos as liberdades individuais, defendemos a propriedade privada e isso aqui é diametralmente oposto às lideranças. Deixe-me colocar-lhe a mesma pergunta de outra forma. O que é que o MPLA, partido governante em Angola, tem feito que o Partido Liberal, uma vez no poder, jamais faria? Por exemplo, uma das coisas que nós não traríamos, por exemplo, o partido que sustenta o governo produziu muitos larápios, pessoas sem idoneidade moral, né? E nós arrumamos uma série de valores, o Partido Liberal, que temos estado a trazer para o debate, sobretudo no espaço público, a maneira como vamos trazê-los, esse tipo de valores, que são os valores morais ligados à direita, é difícil, mas à medida que vamos discutindo, notamos que há de facto espaço de debate para discutirmos ideias diferentes. E é esse tipo de valores que nós temos estado a trazer na nossa sociedade. Mas a quem chama larápios? Cidadãos, políticos envolvidos em casos de corrupção? É isso? Exatamente, né? Pessoas ligadas ao partido que sustenta o governo. Sim, mas de que forma o Partido Liberal pensa evitar que a situação se repita? Porque estamos lembrados que o combate à corrupção é, até ao momento, tido como um dos principais motivos de impulsionamento da liderança do presidente João Lourenço, e não tem sido um combate bem sucedido. De que forma, por exemplo, o Partido Liberal poderia evitar que a corrupção estivesse tão generalizada como está atualmente em Angola? A corrupção não se combate prendendo os poderosos do tempo da outra senhora, e a corrupção não pode ser apenas um mero discurso. A corrupção combate-se com cidadania e nós já devíamos ter no nosso sistema de ensino uma cadeira que é a cadeira de educação para a cidadania, para que desde pequeno, e aliás há um ditado folclórico que diz que é de pequeno que se torce o pepino, desde pequeno o petis aprenda que a corrupção é dos maiores maus que se pode fazer a um país. Agora, nós vemos ainda muitos corruptos no atual governo. Portanto, há uma clique muito restrita ligada ao atual titular do Poder Executivo que usurpa o erário assim, de forma a céu aberto. Portanto, não se pode trazer esse discurso de combate à então, corrupção. Quer dizer que ainda há uma impunidade considerável? Claramente que sim. Nós não temos apenas o saber levresco, nós sujamos o sapato e andamos pelo país de les a les. Portanto, havia um programa que é o PIM, existem, por exemplo, muitas obras do PIM abandonadas e com execução física a 30%, 40%, execução financeira a 100%, mas nós nunca vimos um administrador a sentar no banco dos réus por ter usurpado o erário destinado à construção, por exemplo, de escolas, à construção de postos médicos. A questão da corrupção... A que se deve esta situação? Já que estamos a tocar nisto, por que razão vivemos esta situação? Incumpridores,
não responsabilizados. Porquê? Bem, qual é a sua leitura? Porquê que temos casos de impunidade visível? Eu acho essa questão só o titular do Poder Executivo e os seus auxiliares podem responder. E onde é que está a justiça angolana, então? A justiça é mais caudatária do titular. Nós temos uma justiça refém ao poder político, portanto não se pode olhar assim para a dependência dos órgãos de justiça em Angola. Portanto, nós temos uma justiça que ainda é caudatária do poder político. Esta palavra que está a usar repetidas vezes, caudatária, o que é que isso quer dizer? Está na cauda do poder político. Exatamente. Então a justiça não é independente. Não, nós não temos uma justiça independente em Angola. Luís de Castro, é uma questão. Embora tenha dito já no início que o Partido Liberal programa realizar próximos congressos em diferentes províncias do país, tendo o congresso constitutivo sido realizado do Huambo, como é que o Huambo, aquela cidade académica e a província de modo geral, foi impactada com a realização do congresso, aliás, num ambiente que lhe é familiar, o seu Huambo, não é? Os jovens, sobretudo, os seus companheiros, a juventude, de modo geral, como é que receberam a realização do Congresso do Partido Liberal na capital do Planalto Central? Bem, receberam muito bem e como eu disse no introito da nossa conversa, nos dias 17 e 18 o que nós estávamos para fazer era a apresentação de 7 mil militantes na província do Huambo, todos esses já com cartões de militantes. Infelizmente tivemos de postergar esse ato da apresentação dos 7 mil militantes e na sua maioria jovens que nunca vestiram a t-shirt de um outro partido político. Pela primeira vez esses jovens vão vestir a t-shirt de um partido político. A cidade do Huambo ficou quase toda engalanada a liberal e notou-se alguma preocupação tanto do partido que sustenta o governo como do maior partido da oposição. A título exemplificativo é que alguns jovens há 2 dias atrás foram chamados pelo partido que sustenta o governo para saber se estavam ligados ao Partido Liberal, e por aquilo que nós podemos absorver é que foram prometidos negócios a esses jovens para não aderirem ao Partido Liberal. Vamos lá clarificar essa questão. Quer dizer que a direção do MPLA na província do Huambo, depois da realização do Congresso do Partido Liberal, chamou os jovens a quem prometeu negócios para não aderirem ao vosso partido? Ao Partido Liberal, certo. Mas isso é verdade mesmo? É verdade. Eu tive essa informação ontem de noite e por algumas pessoas, por alguns jovens que também foram chamados e inquiridos se também estavam ligados ao Partido Liberal. Portanto, essa informação é verdade. Pode depois o Alves Fernandes e essa emissora de rádio clarificar melhor com as vossas fontes que têm aí no Huambo. Mas o que é certo é que o Huambo, nessa altura, ou a juventude do Huambo, na sua maioria, está ligada ao Partido Liberal. E os 2 grandes partidos, ou os partidos tradicionais, terão de fazer um grande trabalho a nível da província do Huambo para reverterem esse trabalho de mobilização que nós estamos a fazer a nível da província do Huambo. Nós fomos quando as mamães do mercado municipal do Huambo aperceberam-se que nós estávamos no Huambo, elas pediram ao nosso coordenador provincial que levassem o filho delas ao mercado municipal. E antes de nós sairmos da província do Huambo, aquela avalanche de mamães todas receberam-me no mercado municipal. O filho delas é Luís de Castro. Exatamente. Receberam-me no mercado municipal e fizeram uma declaração pública de voto. O voto daquelas mamães é do Partido Liberal, certamente. Muito interessante. Vamos agora àquela questão que abordou logo no início, a sua relação pessoal com André Ventura, o presidente do Chega, que poderá ser agora
a maior força da oposição em Portugal estão à espera apenas dos votos dos imigrantes. Como é que começou essa relação e, do ponto de vista institucional, como líderes agora de 2 partidos políticos, um em Portugal, um em Angola, que tipo de colaboração é que têm mantido? Nós temos uma relação de muita proximidade. O André Ventura que as pessoas veem na mídia é um André Ventura diferente do André Ventura que priva com os seus amigos, e nós temos uma relação de amizade, uma pessoa muito afável. Aquela narrativa de que o André Ventura é uma pessoa racista é, portanto, uma narrativa dos socialistas, é uma narrativa da mídia em Portugal, e eu espero muito sinceramente que, como quarto poder, a mídia, em acréscimos aos 3 outros poderes, o poder legislativo, o poder judicial e o poder executivo, em Angola tenha uma postura diferenciada, a postura que a mídia, sobretudo no Ocidente, tem com os partidos de direita. Portanto, é uma narrativa para esvaziar aquilo que tem sido a ascensão do Chega e de André Ventura em Portugal. Portanto, e nós temos estado a falar em relação a isso. Portanto, Quer dizer que, Luís de Castro, que André Ventura estará a ser vítima de alguma diabolização por parte da mídia e da classe política? Naturalmente que sim. E também os menos avisados percebem mal a política de imigração do Chega. Portanto, o Chega não é contra a imigração, o Chega é contra pessoas ociosas que vão para Portugal apenas para beneficiarem daqueles programas sociais e sem trabalharem. Portanto, nós aqui em Angola também temos exemplos como esse. Portanto, nós temos que olhar também com alguma responsabilidade, por exemplo, a questão do Mártires, que acaba por ser um mercado a céu aberto de divisas e, sobretudo, com o monopólio de cidadãos expatriados. Portanto, muitos dos quais estão aqui numa situação ilegal. Ilegal, exatamente. Nós temos que olhar também com alguma responsabilidade nesse fator. Agora, sair de Angola ou de outros países do mundo, ir para Portugal e tornar Portugal, hoje, por exemplo, quem anda um bocadinho por Lisboa já consegue ver venda ambulante e tal, a desvirtuar. O André Ventura é contra aquilo, pessoas que vão para Portugal para dormir debaixo das pontes, pessoas ilegais que não fazem nada e depois aumentam o número de delinquência no país. Ele é contra isso. Agora, não é contra a imigração, ele defende, por exemplo, uma imigração por cota. Vede, por exemplo, que ele teve aquela situação de saúde e quem o atendeu foi um médico expatriado. Portanto, ele defende isso. Sim, mas a imprensa portuguesa, neste particular, disse que o feitiço se tinha virado contra o feiticeiro. Mas insistindo ainda no fenómeno de imigração e olhando para a nossa realidade, não propriamente imigração, que preocupa o André Ventura em Portugal, e nós aqui ficamos também preocupados com os imigrantes, aqueles que vêm nos ventos, mas é a migração. Como é que vê esta avalanche de jovens angolanos da sua geração, alguns mais velhos, outros até mais novos, que querem desesperadamente sair do país? Com muito pesar, com muita melancolia. Portanto, nós assistimos todos os dias jovens com idade economicamente ativa que deviam ser um contributo para o país, que deviam oferecer as suas valências para a construção de um país melhor, saírem de Angola para subalternizarem-se, por exemplo, em outros países. Portanto, 50 anos depois de nós corremos com o colonizador, somos hoje nós a sairmos do nosso país
a irmos ao encontro do colonizador e a trabalhar nos cafés, a trabalhar nos restaurantes. Eu penso que é momento certo da juventude reivindicar o poder e mudar esse quadro que em nada abona o país. Eu tenho exemplo de 2 jovens que fizeram o INEG, que é aqui mesmo ao lado, mas que tiveram... Aqui ao lado, o Instituto Nacional de Estudos Judiciários. Fizeram o INEG, terminaram o INEG com muito boas notas, mas depois notaram que o país não tinha muito para oferecer e acabaram por sair do país e ir trabalhar no continente, em Portugal, num supermercado. Portanto, nós temos que mudar esse quadro e é a altura da juventude entrar para a vida política ativa, com projetos políticos como o Partido Liberal, e devolvermos a esperança à nossa juventude. E que resposta tem para governantes que dizem que esses jovens, por um lado, nem sequer são quadros e, por outro, não fazem falta? Eu acho que isso é uma resposta à própria mediocridade que o seu partido tornou o país. Portanto, há muita mediocridade dentro do MPLA, há muita mente rasa dentro do próprio MPLA e nós precisamos mudar isso. Mas também, mais do que mudar isso, é a altura desses mais velhos descansarem. Todos nós temos limitações físicas e biológicas inerentes à condição humana. É preciso que eles descansem e nós prometemos a esses mais velhos cuidarmos muito bem deles. Que muitos deles, do ponto de vista psíquico, até já não estão bem. Portanto, nós vamos cuidar bem desses mais velhos. Deixem o espaço político, deixem a gestão da coisa pública para jovens que, do ponto de vista mental, estão melhor que eles. Porque me parece que é falta de sanidade mental de alguém dizer que um jovem com idade economicamente ativa não faz falta ao seu próprio país. Quando, por exemplo, uma ministra devia preocupar-se em melhorar o sistema de ensino que nós temos. Então, quem anda um bocadinho pelo país, como eu faço, nem precisa sair do casco urbano para assistir os petizes a estudarem debaixo das árvores. E estou a falar, por exemplo, em províncias como Ambo, que chove quase todos os dias. Imagina que quantos dias úteis de aula os miúdos têm quando chove todos os dias na província do Ambo. E a sala de aula são as árvores. Esses petizes estudam debaixo das árvores. A ministra tinha mais do que se preocupar, do que olhar para rotular os jovens como pessoas que não servem para o país. E o outro ministro também, quando diz que não sabe se são quadros, como é que ele diz que são quadros ou armações ou molduras? Ou molduras. Epá, devíamos ter vergonha em ter esse tipo de discursos. Eu penso que o ministro, tanto o ministro da Juventude e Desporto como a ministra da Saúde deviam pedir... Educação. Da Educação deviam pedir desculpas públicas aos jovens, sobretudo, que existem indivíduos no país, Alves Fernandes, que ganham um salário mínimo e desse salário mínimo tiram 80% para pagar as suas faculdades. Formam-se com pouco, com o mísero que ganham, fazem um exercício hercúleo para poderem se formar. Desprestigiar essa vontade dos jovens de se formarem é aberrante. E só cabe num ministro que faz parte de um governo que é efetivamente o maior adversário da felicidade do povo angolano. Luís Castro, há bocado, quando falava de André Ventura e a sua posição em relação à imigração, também tocou no facto de existirem aqui em Angola muitos imigrantes ilegais oeste-africanos, e não só, de várias geografias. Queria ouvir também a sua opinião sobre isso. Angola está a ser vítima de uma invasão silenciosa? É isso? Naturalmente, é só irmos ao Mártires para nós vermos como parece que existe um Estado dentro de outro Estado, né? Porque
quem tem o domínio do Martes são, sobretudo, os nossos irmãos do Oeste Africano, e todos eles, ou a grande maioria, é ilegal. Portanto, nós precisamos olhar para isso com alguma responsabilidade, pois é a forma como se faz negócios ilegais naquele meio, portanto, com um olhar sereno e impávido das nossas autoridades. E, no mais, muitas vezes são as nossas autoridades que tiram o dinheiro da banca e põem lá para fazer um mercado paralelo de venda de divisas. O cidadão vai a uma dependência bancária para poder ter divisas, não consegue, mas se vai ao Martes, a qualquer hora do dia que chegar ao Martes, tem sempre divisas. Portanto, isso é aberrante e nós precisamos olhar nessa questão com alguma responsabilidade. E, ao falar nisso, pensamos também no bilhete de identidade. Nós, no nosso debate semanal ao sábado, o último, abordamos aqui uma questão denunciada até pelo Semanário Expansão, segundo a qual, em algumas regiões do país, tanto aqui no norte, província do Zaire, como no leste, nas Lundas, um BI angolano está a ser comercializado por 1.200.000 kwanzas. Portanto, como é que o Luís de Castro encara a vulnerabilidade da cidadania angolana? E esse fenômeno vai acentuar-se ainda mais por causa dessa questão do pacote eleitoral do partido que sustenta o governo, onde o único documento válido para o voto será o bilhete de identidade. Portanto, nós costumamos assistir o partido que sustenta o governo a usar esses nossos irmãos para aumentar a sua base eleitoral, e a nossa preocupação é que daqui para frente comecem a dar a nossa cidadania, a nacionalidade angolana, a nacionalidade angolana, a nossa cidadania a esses jovens, para a esses cidadãos, para alargar a base de cidadãos eleitores do partido que sustenta o governo. Portanto, já que tocou nessa questão do pacote legislativo eleitoral, como é que vê tanto a proposta do governo, porque a proposta é da autoria do titular do Poder Executivo, assim como o projeto do grupo parlamentar da UDITA, assim de um modo geral? É necessário mudar a lei eleitoral em vésperas de eleições, ou a lei atual poderia conduzir-nos até as eleições de 2027? Bem, em relação a isso, o Partido Liberal tem uma proposta muito clara. Primeiro, tem que ver com o facto da constituição da própria Comissão Nacional Eleitoral. Entendemos nós que a Comissão Nacional Eleitoral não deve ser partidarizada, como é hoje, portanto, constituída pelos partidos políticos. Nós precisamos despartidarizar, entregar a Comissão Nacional Eleitoral à sociedade civil, porque o formato hoje da própria Comissão Nacional Eleitoral cria várias suspensões, e nós precisamos começar a debater isso hoje, porque amanhã, mesmo que em 2027 a UNITA seja poder ou o Partido Liberal seja poder, nós vamos continuar a nos debater sobre a questão da forma como é constituída a Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, e os partidos tradicionais, sobretudo, tornam a Comissão Nacional Eleitoral a continuidade dos seus tachos. Nós precisamos retirar isso. Por exemplo, a Comissão Nacional Eleitoral, em Angola, ela trabalha durante 5 anos, quando em Moçambique e os salários são pagos durante 5 anos, quando na verdade ela trabalha, o papel dela é feito no ano eleitoral e 6 meses depois das eleições. Em Moçambique, por exemplo, que a Comissão Nacional Eleitoral, ela trabalha 6 meses antes das eleições e 6 meses depois das eleições. E os salários são pagos também assim, 6 meses antes das eleições e 6 meses depois das eleições. Portanto, mais do que nós discutirmos a qualidade do sujeito, como se fez, por exemplo, porque nós temos muitos juízes que prestam adulação servil ao próprio MPLA, retirando o Manico, o MPLA pode pôr um outro juiz que há de prestar o mesmo papel, ou ainda pior, que o Manico presta. Então temos de despartidarizar. Agora, essa proposta do MPLA que distancia o cidadão da fiscalização, distancia o cidadão da fiscalização, porque
a retirada da ata síntese faz com que o cidadão não consiga, de facto, no fim do voto, ir lá aferir como é que ocorreu. Como é que ocorreu a eleição, como é que foram as coisas na mesa, é de facto a legitimação da própria fraude eleitoral. Mas essa fraude eleitoral que não acontece apenas à boca das urnas, a fraude eleitoral é anterior ao dia da votação. Por quê? Porque o que acontece é que o MPLA usa todos os meios do Estado ao seu favor para a campanha, campanha e pré-campanha. Por exemplo, vemos a usar aviões, usar os carros, por exemplo, do Estado, tudo mais para a sua campanha eleitoral. E agora há uma diretiva do partido que sustenta o governo em que todos os administradores municipais têm de ser concomitantemente primeiros secretários municipais isso do vai partido. fazer, o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que os administradores comecem a dar negócios àquelas empresas ligadas aos seus militantes para depois potenciarem o partido nas eleições. E uma coisa aberrante é também o facto, nas democracias modernas, por exemplo, a comunicação social, e eu já disse isso aqui, a comunicação social posiciona-se como quarto poder. Infelizmente, em Angola, a comunicação social posiciona-se como o quarto do poder. A nossa comunicação social em Angola não é o quarto poder, é o quarto do poder, porque... A comunicação social, de modo geral, incluindo a MFM? Não, estamos a falar a comunicação social pública, que posiciona-se como o quarto do poder e isso aqui legitima também a fraude eleitoral. Nós estamos a ver, realizou-se no último fim de semana o congresso de 2 partidos políticos, mas não se deu o mesmo tempo de antena aos 2 partidos políticos. Houve aqui um diferenciamento muito grande. Portanto, isso aqui de per si diz muito de que tipo de comunicação social nós temos em Angola. Muito bem. Luís de Castro, presidente fundador do Partido Liberal. O tempo voou e a entrevista acabou. Última pergunta para a resposta num minuto. Se vencesse as eleições em 2027, qual seria a primeira decisão a tomar? Revisão constitucional. É preciso esvaziar os poderes que o Presidente da República tem na Constituição da República de Angola. Nós precisamos fazer de forma urgente uma revisão constitucional. Muito bem, Luís de Castro, muito obrigado e vamos querer tê-lo de volta proximamente. E para si, estimado ouvinte, obrigado pelo prazer da audiência. Não se esqueça, este programa tem repetição às 13 horas e mais logo às 23 horas. E nós voltaremos na próxima quinta-feira. Até lá, estamos juntos. Terminou a última palavra. Continuamos nos estúdios da MFM. Estamos à espera de Zacarias Congo, o nosso colega, que virá daqui a instantes para a síntese de notícias das 10 horas. Nunca é demais recordar que tivemos hoje a primeira grande entrevista com Luís de Castro, o presidente do Partido Liberal, depois da eleição que ocorreu no passado dia 17 deste mês, no congresso realizado no Ambo. Estamos juntos. A última palavra. Depois de tudo quanto foi dito sobre os desafios do país e do mundo, resta sempre uma palavra. A última palavra na MFM. A última palavra. A trilha sonora do seu dia a dia é aqui que você vai escutar. Vibrar de emoção.